vou entrar, o pessoal está entrando. Vamos lá. Vamos começar. Meus caros, bem-vindos. Agradecemos mais uma vez, em nome da Academia Nacional de Direito Notário Registral, a todos os participantes, em especial a presença do nosso querido expositor, Dr. Ricardo Freitas Silveira, né? Já faço a apresentação dele, do currículo dele, em especial a todos os notários, registradores, advogados, né, de longe, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Maranhão, que estão nos assistindo, nos acompanhando nesses eventos. Esse evento é promovido pela Adnotária e entidades sem fins lucrativos, né? E o nosso objetivo central é a difusão do conhecimento na área notarial registral, né? Já tivemos vários eventos aqui que tratam de assuntos pouco comentados, né, entre os notários registradores, e nós vimos na Adnotária, e um dos grandes objetivos da Adnotária é justamente auxiliar os serviços notariais registrais, valorizar os serviços notariais registrais, demonstrar para o operador do direito, seja ele advogado, seja ele corretor de imóveis, a importância de conhecer a matéria notarial registral, né? Considerando que o nosso sistema jurídico adota uma cultura de profilaxia contra eventuais litígios. Aproveito e peço a todos que façam o link aí, que acessem, coloquem no mudo e desliguem a câmera para que a transmissão seja melhor, né? E hoje, vamos lá, nós temos conosco um grande advogado, o doutor Ricardo Freitas, né, que vai tratar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, prevista lá na Lei 13.709 de 2018. O doutor Ricardo Freitas, ele tem um currículo muito extenso, então, assim, a gente vai ler só um pouquinho. E o Dr. Ricardo Freitas, ele é sócio e Chief Data Officer, CDO, da Librock Camargo Advogados, né, especializado nessas questões de proteção de dados. E o doutor, acho que o maior título que o Dr. Ricardo Freitas Silveira tem no currículo dele, segundo ele, é ser meu amigo, né? O Dr. Ricardo é um amor de pessoa, uma pessoa que eu admiro bastante, e eu quero muito que ele me ensine LGPD para que a gente possa debater e evoluir o pensamento desse tema, doutor Ricardo, principalmente por conta das premissas da Lei 8935, as premissas básicas dos notários e registradores, né, que são os princípios da segurança e o princípio da publicidade, né? Quando a gente pensa na esfera notarial, registral, previsto lá um princípio jurídico, previsto no artigo 1º da Lei 8935, doutor Ricardo, o princípio da segurança ele deve ser visto como um princípio que vai tutelar a manutenção da paz social. E para que haja essa manutenção da paz social, os notários e registradores, no exercício da sua função, eles devem cumprir outros princípios e, evidentemente, operacionalizar os institutos jurídicos do melhor modo possível. E, às vezes, vem um problema, aí é o princípio da publicidade. Para que eu exerça essa manutenção da paz social, fatalmente eu vou esbarrar na publicidade, Ricardo. Então, quando a gente pensa no princípio da publicidade, a gente tem que lembrar que a publicidade prevista lá no artigo 37 da Constituição Federal, ela traz uma obrigação do Estado de transmitir ao cidadão,
transmitir ao usuário do serviço todas as informações relativas e importantes para que ele possa tomar uma boa decisão, né? Então, assim, esses princípios da segurança e princípio da publicidade, ele, em alguns pontos, ele confronta diretamente com a LGPD, né? Com base lá no objetivo da LGPD, que é o tratamento de dados pessoais, que é proteger a liberdade, a privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, assim, quando eu leio a lei, doutor Ricardo Freitas, eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender até onde vai essa lei. Essa lei será aplicável realmente aos notários e registradores? Ou ela será aplicável somente a instituições privadas, né? Como uma loja, como uma prestadora de serviço, uma concessionária de serviço público. Mas, quando eu penso nessa lei, nos princípios lá previstos, no artigo 2º da Lei 13.709 de 2018, eu tenho uma dificuldade gigantesca de compatibilizá-los. Estava fazendo um comentário, né, outro dia, e falaram assim para mim, que a tua modéstia é tão grande que você comentou. Falou assim, eu entendo de LGPD, mas eu não entendo nada de notarial registral. Aí eu comentei com a pessoa, falei, então, como eu e o Ricardo vamos debater, eu não entendo nada de LGPD, mas eu entendo alguma coisinha de notário registral. Então, vamos fazer um diálogo, Ricardo, bastante superficial nesse primeiro momento, para que a gente possa compreender a amplitude da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Meu caro amigo, mais uma vez, eu agradeço muito, muito mesmo a sua generosidade em compartilhar o seu tempo conosco aqui da Adnotare. A palavra é sua, meu amigo. Eu acho que o seu áudio está cortado, hein? Seu áudio está... Agora foi? Agora foi. Realmente, esse assunto de vocês eu não entendo tanto. Eu tenho um livro aqui, ó, que eu recomendo fortemente para quem ainda não conhece, Direito Notarial e Registral à Luz do CDC, do autor Marcos Quignagua. Pessoal, boa noite. Com alegria que eu recebi esse convite. Era para essa conversa ter acontecido um pouco lá atrás, e por conta de tudo isso que aconteceu, nós prorrogamos. E coisas que a gente não consegue explicar. O que eu posso dizer, e a vida de todo mundo, de fato, mudou muito nos últimos meses. Mas se existe um assunto no Brasil que hoje é difícil prever, é quando a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor. Então, só durante a nossa quarentena, Marcos, eu comecei a quarentena e essa lei ia entrar em vigor em agosto. Depois ela foi para janeiro. Depois ela foi para maio, com os efeitos das punições em agosto do ano que vem. Agora, se eu tivesse que fazer uma aposta com vocês, eu diria que a data mais provável é agosto desse ano. Então, quando nós falamos da implantação dessa lei, e nesse período de tempo que nós estamos aí em quarentena, tanta coisa aconteceu, o STF já decidiu sobre o compartilhamento de dados pessoais da telefonia com a IBGE para fins de pesquisa e a decisão foi uma decisão que protege ainda mais os dados pessoais. A palavra de hoje, Marcos, eu já defini porque eu já escrevi aqui, da nossa conversa, do nosso diálogo, do nosso debate, é compatibilizar, é equilibrar. Porque o que a gente tem visto nesses dias, nesses meses, nessas semanas, é que esse assunto ele já ganhou uma nova proporção no Brasil, como já tem principalmente na Europa. Então, a nossa conversa de hoje não é para cravar simplesmente o que é certo, o que é errado. É preciso que todos que nos assistem nesse momento, assim como você já fez, tenham uma visão dessa lei, uma compreensão que é uma lei que chegou para ficar.
A nossa conversa de hoje, ela tem que iniciar com essa pergunta, porque muita gente, muitas empresas, muitos profissionais das áreas envolvidas no segmento notarial e registral fazem essa mesma pergunta, mas se aplica a mim? Por que se aplica a mim? Eu sou muito cauteloso, cuidadoso com os dados pessoais, eu faço uma atividade com muito zelo. Ah, mas então vai se aplicar às questões públicas também, mas ao Estado também. Em resumo, quando a gente fala quem estaria fora da aplicação da LGPD, isso é muito claro num dos artigos, a gente vai falar de quem faz uma pesquisa, quem faz um mestrado, por exemplo, está fazendo uma pesquisa acadêmica e está fora da LGPD. A pessoa física, eu e vocês, enquanto titulares, enquanto pessoas, nós estamos fora da aplicação da LGPD, e a segurança pública. Então, não há, a primeira resposta bem objetiva, Marcos, não há uma exclusão dizendo que a atividade notarial e registral estaria fora. Então, vamos partir do pressuposto que se não está fora, e é uma lei geral, né, uma lei de aplicação geral, portanto, todas as organizações públicas, todas as atividades públicas também estão sujeitas à LGPD. Não há nada prevendo que todo o trabalho feito por todos os profissionais, por todos os cartórios aí relacionados à Ad Notari, que haveria essa exclusão. Então, eu começo essa nossa conversa, eu separei alguns slides, os slides já estão aparecendo? Ainda não. Ainda não. Não? Então, eu vou novamente publicar, compartilhar. Foi? Sim. Então, tá bom. Agora sim. Tá bom. Eu recebi agora há pouco, inclusive, uma publicidade do mundo de vocês, do negócio de vocês, que também, assim como eu tenho atuado, a gente tem como no escritório, a gente está fazendo um trabalho, também não é sigilo, porque foi público, para a Arpen, uma cartilha específica, que em breve vai ser divulgada, mas a gente não vai falar especificamente de um tipo de trabalho, mas sim de todos. E depois, lá no final da nossa conversa, eu quero que vocês tragam também exemplos, porque eu vou falar e depois vou trazer para a gente discutir. Inclusive, do conteúdo da ata notarial que é levado para o cartório, que vai ficar registrado. Então, eu gosto de alguns exemplos polêmicos, Marcos, porque às vezes uma ata notarial, ela não traz dados pessoais, certo? Eu posso fazer uma ata notarial da entrega de um imóvel, por exemplo. Mas muitas vezes, hoje em dia, como nesse exemplo dessa publicidade, uma ata notarial traz dados sensíveis, nomes, números de telefone, dados biométricos de quem é aquela pessoa, dados de crianças, pessoas expostas, cenas de nudez, tudo isso numa ata notarial que vai ser registrada no cartório. Ou seja, dados pessoais, que podem, inclusive, conter a orientação, por exemplo, sexual de pessoas, questões sensíveis, que são, então, levadas. Então, eu só trouxe esse exemplo para que depois a gente volte. Por quê? A primeira pergunta que sempre fazem isso, essa lei que vai pegar no Brasil, por quê? Porque o empresário brasileiro, e aqui eu gosto de usar a expressão empresário, porque eu sei que hoje, eu não sei quantas pessoas, Marcos, que estão nos assistindo, mas eu sei, né, que você é um advogado, você tem um escritório, a lei também se aplica para você dentro do seu escritório e para outros colegas de escritório. A lei se aplica para os cartórios também. E só que essa lei demanda uma adequação, demanda ajuste, demanda investimento, que é a última coisa que o empresário quer, não agora na época de pandemia. Ninguém quis a lei por conta dos investimentos de segurança, a contratação eventualmente de uma assessoria. Então todo mundo tende a defender que no Brasil as leis não pegam. E o que eu vou mostrar para vocês agora é que essa lei já pegou. E, claro, além da divulgação do seu livro, a gente vai ver na nossa conversa de hoje que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nasce vinculada
ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor. Isso explica, portanto, porque muitas empresas nesse período já foram autuadas e multadas. No começo, em 2018, em agosto, quando o ex-presidente Temer sanciona essa lei, a gente só tinha como aprender o que tinha acontecido na Europa. De lá, e aí a gente tinha uma apresentação, né? Quem dá aula sabe que você tem aquela apresentação, mas o que acontece? De lá para cá, são tantos exemplos de multas. Eu vou mostrar alguns. E aí as pessoas perguntam assim, mas com base em quê? Com base em que agora, recentemente, que o STF, por exemplo, proibiu o compartilhamento de dados? Com base em que o Facebook foi multado? Com base em que o Google foi multado? Tudo isso a gente vai ver nesse histórico que eu quero percorrer rapidamente com vocês. O que é importante? Existe uma corrida internacional para que o assunto da proteção de dados seja tratado, seja regulado. Por quê? Porque o mundo está mudando. As atividades de vocês, elas estão mudando. Agora, por coincidência, o dia hoje foi muito agitado. Eu não estou com um relógio. Há 20 anos, o relógio, eu só tinha as horas. Hoje controlo o meu batimento cardíaco. E ele manda essas informações para onde? Há 30 anos, ou há 20, ou talvez há 10, o nosso carro, ele só nos levava. Hoje eu converso com o carro. Eu entro no carro, o carro me diz, olha, Ricardo, você chega no escritório em 30 minutos. Hoje é possível controlar a pressão do pneu do seu carro através de um aplicativo. Significa que aquela empresa que antes só consertava pneu e fazia pneu, hoje ela sabe com quem é o dono do carro. O mundo mudou. E o mundo, para variar, está na frente do Brasil nesse sentido. E quando eu falo mundo, essa imagem aqui mostra para vocês que não é só a Europa. Veja aqui no roxo mais escuro, países já adequados, né? Os Estados Unidos têm uma forma diferente, com todos os seus estados, de uma forma descentralizada, e a Europa, países que já estão adequados à LGPD. E esse é um dos principais motivos hoje, e aí eu saio um pouco do mundo de vocês e vou para o mundo empresarial, mas é importante que vocês saibam. O Brasil precisa acelerar a vigência da LGPD sob pena das empresas brasileiras, ou sob pena do Brasil, não mais fazer negócio com o resto do mundo. Não é uma questão de escolha. Então, nessa linha do tempo, a gente vê que quando o ex-presidente Temer sanciona a lei, eu vou usar aqui uma canetinha para ficar vermelho, em agosto de 2018, o Brasil já estava 2 anos atrasado em relação à Europa. Então, se você tiver a oportunidade de alguma forma comentar e propor que essa lei pule para 2021, pensa assim, o Brasil, como país, proteção de dados, continua ainda mais atrasado. Por que eu falo isso, Marcos? Porque esse nosso bate-papo é de reflexão. Quando eu vou apresentar, eu sempre faço um convite. Primeiro, tire o seu chapéu de profissional. Coloque o chapéu de pai. Coloque o chapéu de titular dos dados. Cada pessoa que nos assiste. Eu tenho os meus dados pessoais. Eu tenho uma posição como advogado, representando alguns clientes. Mas eu preciso lembrar. Então, eu vou lembrar do dia que eu fiz a matrícula dos meus filhos no colégio, na escola, na época, e a gente teve que sentar de tantas informações que a escola me pediu. Por que a escola quer saber qual a cidade o meu pai nasceu? Ninguém nunca conseguiu, Marcos, me responder essa pergunta. A naturalidade. A gente, a partir de agora, e esse é o momento da reflexão, a gente começa a fazer as perguntas, porque a gente vai ver que a finalidade é uma das peças base dessa legislação. É por quê? Por que eu vou fornecer essa informação? Para quê? O que o cartório, o que a empresa, o que o escritório de advocacia vai fazer com essa informação? Esse gráfico mostra que no mundo, mesmo com as legislações ainda ganhando força, diversas empresas foram multadas, né? E alguns exemplos no Brasil, que aqui eu coloco um outro ingrediente sobre essa lei que a gente precisa refletir. Vamos tirar um pouco o aspecto financeiro da conversa e vamos pensar em imagem.
vamos pensar em credibilidade. Eu acompanhei alguns, né, outros eventos de vocês, e o mundo de vocês tem mudado, tem acompanhado a transformação digital, saindo de um mundo analógico presencial para um mundo remoto, para um mundo digital. Hoje, quando algum cliente meu quer que eu mande a via física de um contrato, eu acho esse cliente, pô, ainda, né? Então, eu também tenho acompanhado que o mundo, principalmente aí dos imóveis, ele tem celebrado as novas tecnologias. Só que tem que tomar cuidado. Veja o que a Hering fez. A Hering colocou reconhecimento facial numa loja no Shopping Morumbi. E aí, o que a câmera com reconhecimento facial faz? Ela vai saber se você está feliz, se você está triste, por onde você andou na loja. Só que ela não seguiu algumas diretrizes, até porque naquele momento pouco se falava sobre isso. Eu adoro a Hering, todo mundo tem umas camisetas da Hering, só que houve uma exposição da imagem dela muito forte. Uma marca que todo mundo gosta, fazendo algo que não da forma correta. Como do lado esquerdo, a gente tem o que o metrô de São Paulo fez, colocando câmeras para identificar qual que era a nossa reação com base em publicidades que ficam ali com as portas fechadas do metrô da linha amarela. O que aconteceu? O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, ele traz à tona um dos principais princípios. Você usou, Marcos, a segurança e a publicidade. E para a nossa conversa, eu quero deixar anotado a transparência. É a hora que a gente vai fazer aqui um encontro de princípios e direitos. O IDEC falou assim, o que foi feito com essas imagens? Para que foram coletadas essas imagens? Mas não parou por aí. Nos últimos 2 anos, a Netshoes houve um vazamento de mais de 2,5 milhões de clientes. E aí eu quero que vocês comecem também a pensar, o nosso escritório, e eu não vou falar dele, mas assim, a gente trabalha com o que as pessoas costumaram chamar, Marcos, de contencioso de volume. No escritório nós temos mais de 100 mil processos judiciais. Nossa. Eu sou pró-desjudicialização. Eu escrevo sobre isso. O tema do meu mestrado é a inteligência artificial conseguindo identificar quem é que vai processar uma nova empresa. Então, a gente faz o possível para não ter processo. Só que o número não diminui. Vocês sabem que o Brasil é um país extremamente litigante. Os últimos números, CNJ, 19, a gente vai falar de 80 milhões de processos judiciais. Apesar do nosso sistema ser um sistema que adota uma posição profilática, né? Na verdade, a ideia era não ter processo, né? Exato. E acontece exatamente o contrário, né? Exatamente. A gente está aí falando de 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, 25 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, e a gente um dia poderia falar só disso. Só que o grande ponto é, para todo mundo que analisa essa lei, ela pode trazer um novo contencioso de grandes proporções. Por quê? A gente vai chegar lá. Se aplica o CDC, né, significa que o consumidor, e quando eu vou no cartório, eu sou consumidor. Você tem a inversão do ônus da prova, eu não preciso necessariamente de um advogado, e eu não vou pagar custas. Aí eu falo do titular dos dados. E quando a gente chegar no slide em que eu vou mostrar para vocês os direitos dos titulares dos dados, vocês vão ter essa sensação que as empresas já ficaram, que é com medo. E é por isso que essa lei traz um... Agora, imagine assim, então 2,5 milhões de clientes da Netshoes tiveram os dados vazados. Aí, o mais cético em relação a isso, o Marcos, ele fala o seguinte, mas que risco tem? Eu não sei, eu fiz algumas compras na Netshoes, comprei há muito tempo um tênis, aquele cartão de crédito eu nem tenho mais. Mas imagine aquela compra de alguém, vou imaginar a compra do João, casado com a Maria, mas João não mandou entregar na casa da Maria. Ele mandou entregar na casa da Joana. Quem tem o registro dessa informação? A Netshoes. Imagine que essa compra, que João não quer tornar pública, se torne pública. Então vocês imaginem que dos 2,5 milhões de clientes
afetados e prejudicados, 1% resolve entrar com uma ação judicial. 1%. Eu não sou bom de matemática, mas me falaram que dá 25 mil novas ações judiciais. Sem a necessidade do advogado, sem a necessidade de custas, e provavelmente vai ter alguma empresa, depois a gente pode falar disso, que vai fomentar esse litígio. Não para por aí. Banco Inter fecha acordo e vai pagar 1,5 milhão de indenização, e aqui não é para as pessoas individualmente, mas foi uma multa. Tudo isso, para fazer um panorama para vocês, do quanto esse assunto ele já é real, mesmo com a lei não em vigor. Então, o que a gente precisa entender sobre essa lei de proteção de dados? Primeiro, o que são dados pessoais? Essa lei não diz respeito aos dados, por exemplo, do imóvel. Essa lei protege os dados que me identificam. O meu nome, o meu endereço me identifica, a minha localização me identifica, tanto a minha localização física, como a minha localização que o meu GPS fornece. Por quê? Porque com base no meu GPS, você chega na minha pessoa. Por quê? Porque quem faz o trajeto que eu faço todo dia, considerando uma situação normal de casa-escritório, escritório-casa, escritório-faculdade, sou eu. Com base nessas informações de trajeto, eu consigo chegar na pessoa. Consigo chegar no Marcos, em quem quer que seja. O que mais são dados pessoais? E aqui dados sensíveis. Os nossos dados médicos. Faça um teste. Pegue e ligue para a clínica, para o hospital que você fez os últimos exames e tente receber os seus exames. Eu fiz esse teste, Marcos. Eu dei o meu nome, o meu CPF e automaticamente eu recebi uma senha para acessar os meus dados. Aí eu pergunto, qual a segurança desse procedimento? Significa que qualquer pessoa vai ter acesso. Depois a gente vai conectar com a realidade de vocês. Mas eu preciso que vocês façam com essa projeção, não pensando só no negócio, na atividade de vocês, notarial e registral. Porque depois a gente joga nos exemplos e fica mais fácil de entender. Tudo que nos identifica, o meu perfil cultural, a minha biometria, meus dados biométricos. Eu costumo brincar, essa pontinha do dedo, eu uso para entrar aqui na minha casa, para entrar com o meu carro no estacionamento do prédio, mas é o mesmo dedo que eu saco dinheiro no meu banco. Aí, na assembleia, eu levanto a mão e falo assim, síndico, aonde você está armazenando a minha digital? E tem gente que usa a digital para entrar em casa, né? São as portas digitais aí, tudo mais. Tudo isso, tudo que chega na gente é dado pessoal. Aí existe uma palavra que é difícil no primeiro momento, que chama anonimização. O que é isso? Quando você faz um trabalho sobre aqueles dados, para que não seja possível identificar aquela pessoa. Vamos agora falar de Covid. O que está acontecendo hoje no Brasil e em São Paulo? Como que a prefeitura sabe se nós, eu, vocês, a gente ficou dentro de casa? Com base no rastreamento dos nossos celulares, certo? Certo. Só que essas informações são anonimizadas. São metadados em que não é possível dizer o Ricardo saiu de casa e o Marcos ficou em casa. Ele sabe que alguém X sem identificar. Isso chama-se anonimização. Então é muito comum as empresas falarem assim, não, os seus dados serão anonimizados, ou seja, desconfigurados. Qual que é a minha palavra para vocês em relação a esse assunto? É uma palavra de cuidado, por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Foi no escritório uma empresa que faz seleção de currículos com base em algoritmos. Para que a gente contrate melhor, ele fala assim, olha, jogue aqui 1000 currículos e eu vou te dizer o melhor advogado. Eu falei, nossa, sério? E como é que você faz isso? Ah, não posso dizer. Daí eu falo para ele, mas eu preciso ter a transparência. Transparência. Fala, então os meus algoritmos, eu não posso dizer, o que você pode ficar tranquilo, Ricardo, é que os seus dados, os dados dos candidatos, são anonimizados. Na segunda pergunta, Marcos, eu mostrei para ele que os dados não são anonimizados. Por quê? Ó, vou usar o meu exemplo.
eu sou advogado, formado, graduado na FMU em 2002. Fiz algumas especializações. Hoje eu faço mestrado no IDP. FMU, mestrado no IDP. E sou sócio da LBCA. Esses 3 dados, só tem eu. Não tem mais ninguém. Você concorda que se ele vendeu a informação de que aquele trabalho não chegaria até a minha pessoa, chega. Então é um cuidado. Vamos seguir. O que a lei chama de tratamento de dados? Esse é um slide muito importante. Porque os advogados, e aí, né, os criminalistas, eles sempre tentam uma saída para aquele fato. Ah, não foi isso que aconteceu. O legislador, na LGPD, ele foi bem criterioso. Meus amigos e minhas amigas, são 20 verbos. 20 verbos dizendo o que é tratamento de dados. Coletar, produzir, e aqui dados pessoais, né? Recepcionar, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar. Ah, eu recebi aqui uma documentação hoje por uma compra e venda de imóvel, mas eles desistiram e deixaram tudo aqui. Recebeu, não recebeu? Recebeu, arquivou. Tá arquivado, tá armazenado, porque na verdade a gente não fez nada. E isso é tratamento de dados pessoais. Eu controlei, eu modifiquei. Ah, mas aonde que aquele colaborador deixa as informações registradas? Ah, ele tem uma planilha. Como eu disse, a atividade de vocês não é minha especialidade, mas eu ando pesquisando bastante. E eu sei que existem muitos cartórios pelo Brasil. Alguns têm tecnologia, têm sistema, têm rotinas, têm fluxos. Outros controlam muitas atividades no Excel. Se eu estiver mentindo, pessoal, se vocês conseguirem me garantir que não tem nenhum cartório no Brasil inteiro que faça controle das atividades no Excel, eu troco as minhas palavras. Mas eu já conversei com alguns que falam da dificuldade entre os sistemas. Até porque tem o sistema do cartório, tem aquele sistema que vai fazer a comunicação com outros órgãos públicos. Tudo isso são dados pessoais. Então, hoje, eu posso dizer, qual que é uma preocupação para vocês, fazendo um spoiler do que é a preocupação que um cartório tem que ter. Será que existe controle paralelo? Qual é a máquina que o profissional utiliza? É a dele? Ele leva para casa? E os dados que ficam no celular, eventualmente? Tudo isso entra dentro desses 20 verbos. Se entrar dentro desses 20 verbos, nós estamos falando de dados pessoais, nós estamos falando da aplicação dessa lei. E se nós estamos falando da aplicação dessa lei, nós estamos falando de uma responsabilidade subjetiva e solidária. Entre quem? O operador e o controlador. Vamos falar desses termos. Porque aqui, Marcos, é para entender a lei. E aí a gente vai ver que um oficial ele pode ser operador ou controlador dependendo da circunstância. Isso que é importante. Mas, independente disso, ele responde. E isso muda sensivelmente a responsabilidade, inclusive pessoal. Quem que é o operador? Pessoa natural ou jurídica de direito público-privado que realiza o tratamento de dados pessoais. Então, vamos mais imaginar que nós estamos no nosso cartório e esse cartório contrata um serviço de motofrete, motoboy, de transporte. Certo? Quem decidiu a contratação daquele profissional é o controlador. Quem é aquele? Pessoa natural, jurídica, direito público-privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados. O controlador toma as decisões. O operador é aquele que executa. Eu vou dar outro exemplo. Uma empresa de tecnologia que está armazenando as informações, a gestão do cartório, por exemplo. O titular do cartório, ele é o controlador. Quem é o operador nesse sentido? É aquele terceiro prestador de serviço, que também precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque os dois respondem. Está aqui, isso aqui a gente copiou da lei, inclusive com a inversão do ônus da prova. Então, você imagine que alguém faça uma alegação de que o vazamento de dados aconteceu em virtude do trabalho do cartório. Será o cartório que terá que mostrar que ele não deu causa àquele vazamento de dados.
Mas a gente vai falar mais sobre essa questão lá na frente. Então, essa questão de operador e controlador é muito importante. Então, por exemplo, no escritório, eu hoje sou o controlador, porque eu preciso tomar decisões sobre quais dados eu vou coletar, quando eu vou apagar, em relação a cada atividade, né? Uma obrigação da lei. Toda atividade precisa estar preparada a emitir um relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Na apresentação, vocês vão entender o que é isso, como o cartório cuida dos dados, qual é o fluxo. Tudo isso é um relatório. E um termo que agora virou muito famoso, que em inglês é o DPO, Data Protection Officer, que em português é o encarregado, é um profissional ou uma pessoa jurídica que vai fazer a interface com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a agência, e também com os titulares de dados. Voltando para a escola, se eu hoje quiser saber quais dados eu tenho dentro de um estabelecimento, com quem que eu falo? A ideia é que todos tenham um encarregado. Então, mais um ponto aí, se eventualmente tiver alguém anotando, todo cartório precisa ter um DPO ou um encarregado. Ah, mas eu sou pequeno. A lei não fala que o pequeno não vai ter. Ah, mas e a pizzaria? A lei não diz que a pizzaria não vai ter. Eventualmente, você pode contratar a prestação de um serviço, mas a lei fala que os dados de contato desse encarregado, elas precisam ficar claramente expostas. O que essa lei traz de conceito, que aí veio importado e ajuda, principalmente quando a gente for falar, Marcos, desses princípios, né? Chama Privacy by Design, ou privacidade desde a concepção. Quer fazer alguma coisa? Quer ter uma ideia, um projeto novo, um serviço novo? Coloque a privacidade em primeiro lugar. Acreditem, não é assim que pelo menos tem funcionado. Então, assim, já que, por exemplo, aplicativos. Quando vocês tiverem um tempinho, parem para ler, né, as disposições sobre privacidade nos aplicativos. Poxa, mas ele está monitorando o que eu estou fazendo, os sites que você visita, os lugares que você foi. Mas a pessoa não sabia. Já que ele baixou esse aplicativo dos meus serviços, eu quero coletar os dados de localização dele. Então, esse conceito é importante. Aqui estão exatamente quem são os excluídos. Eu vou passar rápido. Então, o que eu quis responder aqui é a pergunta do Marcos. Quem está excluído? Dados provenientes e destinados a outros países, não é o caso de vocês. Uso pessoal, não comercial, fins jornalísticos, acadêmicos e segurança pública. Marcos, a atividade notarial e registral está aqui? Não está. Então, está resolvida essa dúvida. E quando a gente falou de compatibilizar, esse é um slide que eu gosto bastante. Por quê? Essa lei é a lei do equilíbrio, porque ao mesmo tempo que existem novas tecnologias, os direitos humanos fundamentais precisam ser preservados. Então, nós vivenciaremos nos próximos anos esse conflito de normas ou de interesses. É o reconhecimento facial. O reconhecimento facial hoje nas ruas, ele tem identificado pessoas que são condenadas e que estão foragidas. Olha que coisa bacana. Poxa, mas eu não quero uma câmera facial, uma câmera com reconhecimento facial nas escolas. Desenvolvimento tecnológico. É a história do filme do Robocop, né? Ele enxerga o cara, ele estava do lado do policial e ele era um condenado, né? Procurado. E ele identifica o sujeito. Não é verdade? Como acontece também na China. Eu vi outro dia um programa que estava mostrando uma loja na China que não tinha nenhum vendedor. Você entrava, várias câmeras pegavam o teu rosto, você pegou o produto, a câmera já identificou qual que é o produto que você pegou, que você colocou na cesta, e aí quando você sai, já debita no teu cartão de crédito. Exato, a gente vai viver esse equilíbrio. Eu escrevi um artigo recente, Marcos, que chama assim, a troca necessária. Eu aceitaria abrir mão dos meus dados pessoais para que a Covid fosse controlada? Porque nos outros países, então na China, na Coreia do Sul, você tem o reconhecimento facial no trem.
você tem o reconhecimento da temperatura no trem. Ele sabe o meu exame que eu estou infectado. Poxa, o Ricardo sentou e ele está infectado do lado da Maria e do João. Ele manda um SMS para a Maria e para o João, porque tem o reconhecimento facial. Olha que avanço. E se o José estiver chegando na minha casa, ele avisa, olha, você está entrando na casa do Ricardo, José. O Ricardo está contaminado com o Covid. O Brasil, a gente não consegue ainda falar disso. Por quê? Porque não existe uma segurança de que, por exemplo, os nossos dados vão ser utilizados só para isso. Por quê, Marcos? Nesse próximo slide, que também não é o meu favorito ainda vai chegar. Falar de princípios. Quando for fazer o tratamento de dados, precisa pensar no seguinte, finalidade. Por quê? O que eu vou fazer com esses dados pessoais? Esses são os dados adequados? São necessários? E agora, o que já começa a acontecer? As pessoas vão na farmácia e se perguntam, para que você quer o meu CPF? Ah, para te dar desconto. Eu não quero desconto. E aí, o trabalhador, o empregado da farmácia, ele fica constrangido, porque ele segue o script dele. Mas, eventualmente, você não quer. Por quê? Porque você não sabe o que a farmácia vai fazer com os seus dados. Eventualmente, você soma os dados da farmácia, mais os dados do seu exame, e o seguro cancela o seu seguro de vida. Essa é a questão, diante da ausência de informações. A lei também fala no livre acesso, olha aqui a transparência que nós falamos, né? Segurança, e eu vou voltar na questão da segurança, porque aqui a gente vai somar esse princípio da LGPD com a disposição no CNJ sobre as regras, sobre o parque tecnológico que os cartórios têm que ter conforme o seu tamanho. Então, isso. Todo mundo tem que ter cuidado com a segurança. O princípio da prevenção, guardem esse princípio quando alguém aparecer com algum exemplo de que uma ata notarial foi registrada e que ela vai ficar pública para atender o princípio da publicidade. E a gente vai falar, então, do princípio da prevenção contra, e a gente fala lá mais para frente, princípio da não discriminação e o princípio, claro, da responsabilidade e prestação de contas. E aqui, a princípio, é um slide muito importante, mas para vocês é de fácil entendimento. Por quê? Para que seja feito o tratamento dos dados, necessariamente, a atividade precisa preencher uma dessas 10 características, uma dessas 10 bases legais, certo? Então, por exemplo, para algumas coisas, quando você não preenche nenhuma das 10, você vai pedir um consentimento. Poxa, e no caso dos cartórios, o que a gente tem? Execução de políticas públicas, cumprimento de obrigação legal, fica mais tranquilo para vocês, seguindo o disposto na lei. Tudo aquilo, eventualmente, que um cartório pretenda fazer diferente, precisa se encaixar. Se não se encaixar, ou qualquer outro, né? Então, o que acontece hoje? O exemplo mais famoso, e aí saio do mundo de vocês. Você vai no stand de vendas de imóvel, de um apartamento, faz a ficha lá no sábado. Na segunda-feira, a loja de imóveis, eletrodomésticos, empresa de pintura, te liga. Você fala assim, poxa, mas aonde está a autorização que eu teria dado para aquele stand de vendas, uma imobiliária ou a construtora, passar os meus dados para toda a rede de fornecedores dele? Isso, daqui para frente, vai acabar. Só vai ser possível ser feito com consentimento. O que faltou para a Hering quando ela monitorou todo mundo que chegava perto dela? Ela precisa encaixar aquele tratamento de dados numa dessas bases legais. Se ela não encaixa, será que ela não deveria ter pedido consentimento? Aí você vira e fala para mim assim, poxa, Ricardo, mas então tem que pedir consentimento para quase tudo. O outro, que vai ser um coringa para algumas atividades, é o legítimo interesse. Mas como não se aplica tanto ao negócio de vocês, depois a gente pode falar. Esse é meu slide favorito. Por quê? Direitos do titular de dados.
Pensem assim, é o direito que eu e você nós temos como titular dos dados. É o direito que os advogados vão pleitear na justiça em caso do cartório não seguir uma determinação, por exemplo. Ó, os direitos. Confirmar a existência de tratamento dos seus dados pessoais. O que significa isso na prática? Imagina você entrar em contato com um determinado estabelecimento e perguntar para ele o seguinte: o que você tem a meu respeito? Eu vou fazer uma pergunta, Marcos, depois você me responde. Se eu chegar agora num cartório de notas e perguntar tudo que ele tem ao meu respeito, um cartório assim, daqueles mais antigos, ele consegue responder facilmente? Deixa para depois. Está aqui, pessoal. Confirmar a existência do tratamento de dados pessoais. Isso aqui, para as empresas, está sendo um terror. Por quê? Falar um pouquinho, questões técnicas. Existem os dados estruturados e os dados não estruturados. Dados estruturados são aqueles que estão, por exemplo, no Excel. Meu nome, meu RG, meu CPF, meu endereço. Ah, o Ricardo, está aqui. E aquilo que está nas imagens? E aquilo que está nos documentos físicos? Esse slide eu gosto porque, assim, é aqui que está o X da questão. Depois que a gente passar essa euforia de quando a lei entra em vigor, a questão é, o que as pessoas vão ter de direito novo, de diferente? A lei serve para os dados pessoais no mundo digital e no mundo físico. Então, você imagina para uma empresa ter que responder tudo que ela tem ao meu e ao seu respeito, só que no fundo ela tem arquivos e arquivos no papel. Sabe aqueles arquivos antigos que vão para o interior? Se eu entrar em contato com ela, ela tem que informar. Está na lei. E a segunda bolinha ali é acessar os dados pessoais. Além disso, eu quero acessar o que você tem a meu respeito. Eu quero que você corrija os meus dados pessoais. Já imaginou isso no mundo de currículos, por exemplo? Olha, eu tenho como direito, você tem como direito, a partir de agora, anonimizar, bloquear ou eliminar dados pessoais. Pensem que também os cartórios, eles são empregadores, né? Tudo isso também se aplica aos dados que os responsáveis têm sobre todos os empregados. Né? Claro, existem as questões legais trabalhistas, mas pensem também nisso. Né? É um direito anonimizar, bloquear ou eliminar dados pessoais. Vou dar um exemplo, então, falando disso, do cartório como atividade, como quem emprega. Teve um processo seletivo e 50 pessoas foram entrevistadas para 2 vagas. Quem que joga fora os 48 currículos? Quem que armazena esses currículos? Onde armazena esses currículos? Será que ninguém nunca ouviu uma história de que ou um homem ou uma mulher que deixou o currículo em um determinado lugar, dias depois recebeu uma ligação de alguém com um convite para sair? Isso acontece, viu, Marcos? Não sei se com os seus clientes também, mas assim, gestão de currículos, pessoal, imaginem as fábricas, os currículos são deixados nas portarias. Pergunta para os oficiais como os currículos são gerenciados. Ah, não, eu guarda onde? Né? Imagine que um candidato ele tem o direito de corrigir os dados pessoais. Ele entregou um currículo para você há 1 ano, só que agora ele mudou, ele fez uma pós-graduação e ele quer corrigir os dados. Ele vai lá, pede para você corrigir os dados pessoais dele. Pergunta, o seu cartório estaria preparado? Portabilidade de dados pessoais, isso daqui você imagina o seguinte, né? Saindo um pouco a descontrair. Todas as suas preferências de filmes e séries da Netflix, você vai ligar para a Netflix e assim, agora eu quero ser a Amazon Prime, manda tudo para lá. Tudo que você tem de dados na Vivo vai para Claro. Isso é a portabilidade de dados. Os bancos estão mais avançados nesse assunto, com o que a gente está chamando de Open Bank. Obter informações sobre o compartilhamento de dados pessoais. Olha que interessante. A pessoa chega no cartório e pergunta assim, eu quero saber, o que você quer saber? Para quem você mandou os dados pessoais? Não, eu só mandei para o INSS e para o IBGE. Ah, então tá bom, obrigado. Aí você chega na construtora e fala assim, construtora, para quem você mandou os meus dados pessoais? Ah, não sei. Blá, blá, blá.
Vejam o mundo de oportunidades em termos de processos judiciais, se tudo isso aqui não for mapeado. Por fim, revogar o consentimento. Então, você imagina que você entrou no stand de vendas, deu consentimento para a construtora mandar os seus dados pessoais para as lojas de imóveis. Isso foi na segunda-feira. Mas na segunda-feira começou a pandemia e você desistiu de comprar o imóvel. E você quer revogar, você quer cancelar o seu consentimento. A construtora precisa saber para quem ela passou, porque ela precisa pegar de volta tudo isso. Vocês estão imaginando como isso vai ser no dia a dia? Se a organização, o cartório, a empresa não fizer o tratamento do jeito correto, ele é o tratamento irregular. Olha o que o artigo 44 diz. O tratamento será irregular quando deixar de observar a legislação, quando não fornecer a segurança do titular. Isso acontece pelo modo pelo qual ele é realizado, os resultados e os riscos e as técnicas de tratamento. Está aqui, responde pelos danos decorrentes, o controlador ou operador, que é o que a gente viu lá atrás. Para isso, o que os cartórios, as empresas, todo mundo tem que fazer? O nome bonito para isso hoje chama governança. Você tem as questões de TI, mas vocês têm as questões de governança. Como é que se mitiga isso? Com o treinamento. Essa nossa conversa aqui hoje é o primeiro passo, Marcos, quando a gente é contratado no escritório. Todo mundo do cartório precisa saber que existe uma lei nova, que precisa tomar cuidado com os dados pessoais. Não é só não falar no elevador, é tudo aquilo que a gente já usou aqui como exemplo, onde esses dados ficam arquivados. Pessoal, os exemplos são incríveis. Aquela impressão que fica na impressora, ninguém pega, e tem dados pessoais. Aquela agenda que todo mundo anota dados. Não, eu anotei aqui o nome. Parece simples, mas tem dados pessoais na agenda do dia a dia dos profissionais. Se aquela agenda é perdida ou roubada, o nome é forte, mas é um vazamento de dados pessoais. E aí o que pode acontecer? Todos aqueles processos que a gente pode imaginar que os advogados podem ingressar, como também o que assusta todo mundo, que são as multas, né? Que podem chegar até a 50 milhões de reais. Quando isso? Muito provavelmente, fazendo o exame aqui, uma proposta de futurologia, em agosto do ano que vem, essas multas poderão ser aplicadas. E aí, o que a empresa, o cartório pode fazer? E aí, Marcos, já estou terminando aqui para a gente fazer uma discussão. Primeiro, precisa conhecer os dados pessoais de dentro do cartório, conhecer esse fluxo, né? Ter um relatório de impacto de proteção de dados, a questão da segurança, a questão de um plano para um incidente, está na lei, a empresa precisa, o cartório precisa ficar preparado para um vazamento de dados. Pessoal, tem acontecido. E se acontecer? O que você faz? Ah, não, isso nunca aconteceu aqui. A lei fala assim, esteja preparado. E ela cria, inclusive, um roteiro, né? E aqui eu trouxe, vocês sabem isso melhor do que eu, Marcos, alguns requisitos mínimos para os cartórios que está no provimento 74 do CNJ, né? Então, a gente fez até aqui uma tabela de acordo com a classe do cartório. Então, isso daqui, pessoal, é o mínimo, certo? Que hoje, ó, backup em nuvem, firewall, questão do banco de dados e tudo mais. Marcos, mas eu já falei demais, está dando quase uma hora que eu estou falando, agora eu quero ouvir um pouco das suas colocações e pegar algum exemplo prático entre o que você falou, segurança e publicidade, e queria colocar uma pimenta aí. Depois eu volto aqui para os slides, eu vou suspender o compartilhamento, posso até... acho que tem mais gente aí. Falar um pouquinho sobre... e pegar algum exemplo prático de uma ata notarial que tenha dados sensíveis, que tenha lá uma história polêmica,
que chegou, o escrevente foi fazer a diligência, leva para o cartório e aquilo, então, pelo princípio da publicidade, fica à disposição de um terceiro. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo para vocês prático do mundo fora do cartório. Vocês acham que não existem pessoas que fazem vídeos simulados e depois fazem uma separação fake e entram com processos contra as empresas que administram, né, os vídeos? Você pode publicar o vídeo em qualquer lugar. Aí você fala assim, nossa, ele publicou um vídeo meu, mas eu não sabia. Tudo para ganhar uma indenização. Então, esse exemplo polêmico que a gente precisa pensar. Hoje, 20% dos processos contra as empresas grandes, eles são fraudes, eles são processos simulados, né? Porque muita gente vê aí uma oportunidade também de enriquecer indevidamente. Mas eu falei bastante agora, quero ouvir os pontos de vocês e a gente pode mergulhar no mundo de vocês. Parabéns, Ricardo. Olha, que aula. Eu sinto que o nosso dia hoje foi um dia tão conturbado, esse negócio do que está acontecendo aí no governo, de liberação do vídeo do Moro, né, às 18 horas, justamente no momento que você começou a falar, né, e tudo que você comentou, eu estou bastante inseguro, né? Por quê? Porque quando a gente faz uma leitura da legislação notarial registral, só vou pontuar para você, né? Você perguntou de um exemplo de ata notarial, eu tenho uns 3, 4 exemplos de atas notariais que eu fiz, né? E gera um impacto na questão da LGPD. Mas só para voltar, quando eu falei do princípio da segurança notarial registral, esse princípio é um princípio sistemático da atividade notarial registral, prevista no artigo 1º. E, evidentemente, qual que é a ideia da segurança? Eu analiso a segurança sob 3 aspectos. O aspecto de que aquele documento que eu levar para o cartório, ele vai ser arquivado de forma perpétua, ou seja, na hora que eu lavrar uma escritura pública, na hora que eu registrar o meu instrumento particular no registro de imóveis, aquele documento, seja ele público, seja ele particular, entrou no cartório, ele vai ter uma segurança de perpetuidade, né? Então, quando eu vou fazer uma escritura pública, o tabelião de notas, ele é obrigado a manter a escritura e manter os documentos que serviram para fazer a escritura de forma perpétua, em tese, né? Quando eu levo para o registro de imóveis um instrumento particular, vem uma previsão na lei dos registros públicos e traz lá, eu esqueci o artigo, acho que é 196 da lei 6.573, e vai falar, o oficial que registrar um instrumento particular arquivará o documento particular. Se ele for dado em uma única via, ele tem que reter o documento particular. E aí, se a pessoa quiser, a via dela, o registrador vai dar uma certidão para essa pessoa. Então, quando a gente pensa em segurança, o primeiro ponto é essa segurança de perpetuidade do documento. A gente sabe que o instrumento particular, ele é um documento muito perecível, né? Tanto que o testamento público, ele é muito mais seguro do que o testamento cerrado, né? Porque se você leva para a tua casa, você pode perder esse documento e assim por diante. O outro ponto do princípio da segurança que a gente tem que analisar é justamente que a pessoa que vai celebrar o ato notarial registral é um perito, é um técnico. Por isso que a lei, o artigo 236 da Constituição Federal, quando ela outorga a fé pública ao delegatário da serventia notarial registral, ela presume que esse sujeito é um sujeito extremamente preparado, tanto juridicamente quanto administrativamente. Porque a gente sabe, Ricardo, que o serviço notarial registral ele é um serviço jurídico,
Então, você tem que ser um perito jurídico para poder operacionalizar um instituto e você tem que ser um excepcional administrador. Para quê? Para gerir justamente os documentos de forma... Quando a pessoa requerer uma certidão, eu tenho que fazer pronta busca dessas informações. Então, essa é a outra questão da segurança. A outra questão de segurança é uma presunção de liberação de risco. Ou seja, no momento que eu faço uma escritura, que eu faço um registro, presume-se que eu cumpri todos os requisitos legais e eu não vou ter litígio decorrente daquele ato. Ok? Então, esses são os 3 aspectos da segurança. No entanto, quando analisamos o princípio da publicidade, e a gente já comentou que o princípio da publicidade ele tem como viés, tem como objetivo transmitir todas as informações, a transparência do poder público, a transparência do ato público, para que todas as pessoas tenham conhecimento. Nesse ponto, quando a gente fala dos registros públicos e a parte notarial, a gente já tem um certo receio. Na parte notarial, na questão de acesso ao conteúdo do testamento. Não existe nenhuma previsão legal dizendo que você não vai ter acesso ao conteúdo do testamento. Inclusive, o professor Silvio Salvenosa, ele fala o seguinte, o testamento público, se alguém pedir certidão, você tem que dar. Esse, evidentemente, é uma posição isolada, né? Uma posição minoritária. Mas, olha só, não existe a previsão legal de restrição de publicidade do testamento. A gente, analisando o princípio da publicidade, a gente vai saber que a regra é dar publicidade, é ser transparente. E a exceção é a restrição da informação, que é o caso, por exemplo, da segurança nacional, né? Então, informações de segurança nacional, você vai ter uma lei que vai restringir essa publicidade. Aí vem um detalhe. Quando a gente vai para o registro público, onde que nós vamos ter restrição de informações? A gente vai ter restrição de informação no registro civil. Então, mas por que você tem uma restrição no registro civil em relação à publicidade? Porque no registro civil, como você tutela a personalidade da pessoa, você vai fazer restrição. Então, o registrador civil não vai poder informar que a pessoa é adotada, que a pessoa é transgênera, que a pessoa faz parte do programa de proteção à testemunha. Então, no registro civil, eu tenho uma publicidade mitigada. Diferente, Ricardo, do registro de imóveis. No registro de imóveis, a minha publicidade ela tem que ser a mais ampla possível. Por quê? Porque os direitos reais, para que eles tenham oponibilidade erga omnes, presume-se o sistema que eu preciso dar um maior número de informações, a maior carga informativa para a pessoa, para ela tomar a decisão de adquirir aquele imóvel ou não. Eu tenho um detalhe no meu livro que eu comento, que é justamente sobre as certidões do registro de imóveis. A certidão do registro de imóveis, ela tira uma cópia da matrícula e te entrega, ok? Mas o registrador de imóveis, ele não informa na matrícula se aquele imóvel tem desapropriação, se tem tombamento, se tem um direito de preempção da prefeitura pelo Estatuto da Cidade. Isso, no meu entendimento, é uma falha na prestação do serviço registral. Porém, Ricardo, o artigo 17 da Lei 6.015, ele vai falar: qualquer pessoa pode requerer certidão de qualquer informação registral. Ou seja, a publicidade ela é irrestrita no registro de imóveis. Olha só que situação complicada. Vamos falar como é que trabalha o estelionatário no Brasil. Você perde o teu RG na Praça da Sé. O que ele faz? Ele monta, ele vai no registro de imóveis, pede uma certidão, o registrador é obrigado a te dar essa certidão com todas as suas informações. Ricardo, brasileiro, casado, RG, CPF, endereço, tudo, porque ele tira cópia da matrícula. E a matrícula, ela exige esses requisitos pela Lei 6.015, artigo 176.
Olha que loucura. O cara pega aqueles dados da matrícula, pega o teu RG e ele monta um RG falso. Ele monta um RG falso. E aí esse RG falso ele leva no tabelião de notas. E lá no tabelião de notas ele tenta fazer um reconhecimento de firma. Se o registrador, o tabelião de notas, reconhecer a firma, ele vai pegar uma cópia do documento falsificado. Você já entrou no sistema notarial registral. Com base no reconhecimento de firma, o estelionatário volta no cartório com a matrícula atualizada, pede para fazer uma procuração para o dono da imobiliária falando assim, ó, vende o meu imóvel. Só que não é o proprietário que está vendendo, é o estelionatário que está vendendo. Então, olha só que situação. O estelionatário vai passar por você, vai pegar o teu imóvel, vai vender. Quando você descobrir, vai ser aquele momento que você desceu para a praia, né? Depois de 2 anos, né? Que você comprou apartamento e não voltou lá. E o imóvel já está com uma outra pessoa, alguém morando lá, e assim por diante. Então, olha como é importante esse nosso encontro. Esse nosso encontro tem tudo a ver com a atividade notarial registral. E aí eu sinto te falar, eu não consigo enxergar na atividade notarial registral esse tratamento. Esse tratamento que você comentou das informações, eles vão colidir com essa principiologia registral notarial. Então, eu vou dar exemplo que você comentou da ata notarial. Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava em cartório, eu fiz uma ata notarial que gerou um pânico, né? Foi a primeira ata notarial, uma das primeiras feitas no cartório onde eu trabalhava, e era de uma pessoa, de uma modelo, que ela posou nua em algumas revistas, né? E depois ela fez um trabalho num site de tipo o Big Brother, né? Num site. Isso aí já faz mais de 12 anos, imagina. O que aconteceu? Essa modelo, ela largou a carreira de modelo, casou com um alemão, foi morar na Alemanha. O alemão, lá na Alemanha, trabalhando, os amigos do sujeito viu a esposa dele na internet, com as fotos, com vídeos, um monte de coisa. O que ela fez? Ela voltou para o Brasil, porque o cara terminou o relacionamento com ela, ela voltou para o Brasil e processou a empresa que ela tinha feito o contrato do Big Brother lá, que é de shows exóticos dentro de uma casa. Olha que loucura. E aí, a advogada do caso era minha amiga, e ela comentou o caso, eu falei, faz uma ata notarial. Para quê? Para que você demonstre que a imagem que ela comenta que foi divulgada dela não é a imagem do site, e sim a imagem das revistas que ela posou nua, que continuam divulgando essas imagens. Pois bem, essa ação judicial foi procedente em relação ao site, né? Foi demonstrado que realmente aquelas imagens foram divulgadas pelas revistas e não pelo site. Mas olha que situação interessante, né? Quando eu fiz a ata notarial, eu constatei a modelo nua. No site estava o nome da modelo. E essa exposição que você comentou de imagem, de nome, né? Qualquer pessoa identifica a pessoa. Então, assim, só que aí vem a pergunta: alguém pode ir no tabelião de notas e pedir uma certidão dessa ata notarial? Pode. Pode pedir. Assim como eu já fiz outras atas notariais da época do Orkut, onde o sujeito entrava no Orkut e ele fazia a venda de DVDs pornográficos. Então, assim, são situações muito interessantes, realmente, essa questão dos dados pessoais. Mas eu acho que é aqui que entra para a gente fazer esse debate, porque assim, o momento agora é dos cartórios exatamente identificarem esses riscos para tentar minimizar. Se eu sou dono de um cartório, se eu sei que tem uma ata notarial de um celular com fotos que se forem se forem divulgadas, então imagina, tem uma ata notarial sobre um celular com mensagens fortíssimas, com imagens que o telefone celular fica até quente.
Uhum. Tá? E aí é feita uma ata notarial. Se eu sou o dono desse cartório, eu vou fazer o possível para que essa situação não aconteça. Aí vem o seu ponto que você fala assim, poxa, mas tem a publicidade. E se eu, dentro do meu cartório, criar uma espécie de tique? Ó, essa ata aqui tem um problema. Legal, entendi o que você falou da publicidade e da segurança. Mas e se eu deixar aqui, olha, isso daqui, se alguém vir pedir aqui, eu preciso ficar de olho, porque vai sair do cartório. Alguém confiou ao cartório a sua intimidade, a sua privacidade e os seus dados pessoais. Então, assim, hoje, qual que é a minha orientação? Crie, quando você for armazenar tudo isso, olha, deixe aqui registrado. Isso daqui, a princípio, eu só vou disponibilizar pro titular para quem veio aqui registrar. Um terceiro qualquer, ok, só com uma medida judicial. Aí você fala assim, Ricardo, mas vai violar. Então, eu só vou disponibilizar com uma medida judicial, porque aqui tem dados pessoais, e eu vou, se eu tornar isso público, porque, Marcos, a publicidade ela não é absoluta, não existe princípio absoluto, né? Coitada, a pessoa que tem os seus dados naquele celular, vai ser, imagina, uma vítima que às vezes não sabe de nada. Você pode ter uma, duas, três pessoas, e de repente aquilo se torna público, mas espera aí, quem que armazenou essas fotos? O cartório do Marcos. Quem que foi ali o controlador? O responsável por aquele cartório. Ele armazenou, alguém fez lá a ata notarial por algum motivo, e aí chegou um qualquer querendo prejudicar essa pessoa e tornou isso público. Então, assim, vejam, não estou aqui dizendo quem está mais certo ou quem está errado, mas assim, hoje, se um cartório me perguntasse o que deveria fazer, eu responderia: você tem os dados pessoais sensíveis? Você tem alguma coisa que possa causar algum dano? Por quê? Eu mostrei ali, artigo 6º, inciso 8º da LGPD dos princípios é a prevenção. Então tem a publicidade do lado de lá, do lado de vocês, me permita, sabe, dos cartórios. E vem Claro, aqui claro, agora a claro. LGPD falando assim, deixa eu me prevenir, deixa eu evitar que isso se torne público, porque com o tempo, né, na época que a gente se formou, não se falava tanto de ata notarial, com tudo Claro. isso, celular, isso é novo, cada vez mais os advogados aprendem com isso. Então a gente, por isso que eu falo que a palavra é compatibilizar, continua público? Continua, está aqui à disposição, mas esse aqui, por isso que é preciso fazer esse trabalho de adequação do cartório à Lei Geral de Proteção de Dados, porque os dados não são iguais. Sim. Se existe um dado que pode me constranger, que é um dado sensível, basicamente o dado sensível é isso. Pode me constranger, o que quer que seja, a causa mortes, o que quer que seja que pode constranger, se isso, porque a publicidade, eu vejo, é para quem produz efeitos, e aquilo produziu os seus efeitos. Só que se isso for, de fato, absoluto e irrestrito, veja o mal que pode causar aquela pessoa que tem os seus dados ali e o risco jurídico efetivo é para os cartórios, entendeu? Então, assim, a gente fica pensando os exemplos, porque o mundo hoje é digital. Eu até coloquei no nosso tema da nossa governança digital, né? A gente não consegue falar muito, mas também aconteceu nesses dias mais uma iniciativa do governo federal no sentido de promover a digitalização, documentos digitais. Estava assistindo o Jornal Nacional e vê, a partir do ano que vem, a nossa carteira nacional de habilitação vai ser digital, o documento é digital. Só que a gente sabe que o brasileiro, por natureza, ele acaba não cuidando bem. Vocês Sim. sabem, né? O maior índice de senhas é 1, 2, 3. 1, 2, 3 mudar. Né? Então, assim, tudo isso é uma mudança de cultura. E repito, eu acho que a necessidade dos cartórios, primeiro ter consciência, a LGPD se aplica. Tem que ter um DPO, tem que ter um encarregado, tem que conhecer os dados pessoais, tem que conhecer quem são os terceiros, né, que administra o sistema. Eu sei que o mercado é concentrado de tecnologia, mas eles estão se adaptando? Ou eles também estão achando que a lei não vai pegar? Onde eles armazenam tudo isso? Sim. Né? A empresa que faz o transporte, eventuais terceiros, né, com contrato com o cartório, empresa de limpeza, de segurança, que faz.
Porque hoje, assim, o mundo corporativo, ele tem alguns ensinamentos que é o volume de problemas, né? Então, aconteceu alguém, quanto que se ganha, os salários, tudo isso, você tem, é um mundo menor, ainda que você tenha cartórios grandes, mas que a gente tem que pensar em tudo isso. Sem dúvida. Ricardo, eu tenho. Vamos passar a palavra já para esse bate-papo ficar gostoso, ficar melhor do que. Eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo da Adnotari, o doutor. Deixa eu ver se ele está aqui, que ele falou que ele ia atrasar. Ah, o doutor Heitor Freitas. Ele está na linha. O doutor Heitor Freitas é um cara maravilhoso, já fez essa apresentação da LGPD no encontro regional dos registradores de imóveis, né? Uma pessoa que vai agregar bastante. Doutor Heitor, a palavra é sua para comentar com o nosso querido Ricardo as suas observações. Boa noite, amigos da Adnotário, Dr. Marcos, Dr. Ricardo Freitas. Com esse nome não tinha como não dar certo. Heitor Freitas, Ricardo Freitas, né? Eu sou menos favorecido intelectualmente aqui da família, mas enfim, a gente consegui acompanhar, peço até escusas porque eu estava no trânsito, né? Provavelmente meus dados pessoais vão aparecer nas multas da prefeitura que eu vou receber aqui em casa daqui uns 45 dias, mais ou menos, porque eu vim correndo para casa, né? Não, eu falei para você vir devagar, eu falei. Mas como é bom a gente aprender o regime jurídico da proteção de dados de uma forma objetiva, didática, simplificada para o nosso dia a dia, né? E quero parabenizar o doutor Ricardo, porque, de fato, foi compreensível tudo que foi dito. Eu quero aproveitar um gancho, e é mais até uma ideia do que eu obtive estudando. O ano passado, a gente teve a oportunidade de discutir a Lei Geral de Proteção de Dados em confronto ou não com a publicidade registral, no encontro dos registradores no IRIB. E diversos foram os pensamentos, as ideias, aplica ao regime jurídico, não aplica, eu tenho um regime jurídico próprio, o regime, os dados do registro de imóveis, por exemplo, são de folho real, então os dados pessoais surgiria como um segundo plano, e até diante da complexidade, da segurança jurídica, diante da importância que o registro de imóveis tem, esses dados pessoais surgiriam como uma forma secundária, né? E aí, pesquisando, a ideia era fazer um comparativo entre os sistemas europeu e o nosso, né? Que fomos na base, beber da fonte dessas premissas jamais consolidadas. E eu achei interessante, do ponto de vista notarial e registral, por exemplo, que nós temos diretivas a nível europeu, por exemplo, diretivas da União Europeia que unificam, né, a proteção de dados em todos os Estados-membros, o que fica até muito mais fácil, essa transação de dados, essa vinculação dos dados pessoais. E pude verificar que existem sistemas também que o próprio regime de proteção de dados, a própria tutela da proteção de dados, ela já se encontra com uma matriz constitucional. Eu achei fantástico, por exemplo, a proteção de dados como garantia fundamental em algumas constituições, como, por exemplo, a portuguesa. E voltando para a questão do direito notarial e registral, eu também achei interessante porque o próprio Código do Registro Predial e o Código do Notariado, em alguns sistemas, ele já inseriu essa tutela da proteção de dados pessoais, né? Então, assim, estamos engatinhando, mas eu creio que a gente tenha muita coisa boa, muita experiência para aplicar no nosso dia a dia, quando esperamos que a lei entre em vigor. A minha questão é com relação aos dados do registro, né? Eu acho que se faz importante analisar o Operador Nacional do Registro, o ONR, né?
criado com a lei que assim, criou o REURB, né? Disciplinou o REURB, lá tem, salvo engano agora, acabei de chegar, mas acho que é o artigo 76, que autoriza a criação do Operador Nacional do Registro, que, por sua vez, vem a aplicar o sistema do registro eletrônico, né? O SREI, que já estava lá com várias prorrogações e que não havia saído do papel. E aí, diante disso, doutor Ricardo, doutor Marcos e os colegas que estão presentes, me veio a seguinte dúvida no trânsito ali, entre a Lapa e daquele trânsito ali, ouvindo o doutor Ricardo falar, fiquei pensando, né? Falei, não, calma aí. O Operador Nacional do Registro de Imóveis é uma pessoa jurídica de direito privado, gerida por diretores. Esses diretores, por sua vez, são titulares de serventias, então são registradores, eu tenho o presidente, tenho os diretores de tecnologia, conselheiros, enfim. Então, eu tenho uma gestão tratando serviços de registro, no meu entendimento, tipicamente serviços de registro, porque se a ideia é criar tecnologias, instrumentalizar o produto final, que é o registro de imóveis, as informações do registro, então, me parece que nós estamos diante de uma pessoa jurídica de direito privado prestando serviço público, com gestores que estão ligados às serventias registrais, a registradores. Então, diante disso, eu gostaria da opinião dos colegas, como fica a questão da proteção de dados por esse Operador Nacional do Registro e, eventualmente, como ficaria a questão da responsabilidade administrativa, civil, por que não criminal, desses gestores. O Operador Nacional do Registro, e esperando não tomar muito o tempo do evento, essa natureza que a gente precisa discutir muito, né? Híbrida, seria uma pessoa jurídica, e como compatibilizar essa situação? E aí eu vou lá naquela obra fantástica do Dr. Marcos Kikunaga e aquele pensamento dele da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né, nos serviços extrajudiciais, que tem, certo, que uma resistência, não, mas é serviço público, não vai se aplicar, senão... Mas vamos falar de uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, o ONR. Eu teria uma aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e se eu tenho, com relação aos serviços registrais prestados por uma pessoa jurídica de direito público, essa tutela ela atinge também as serventias, né? Então, eu acho que essa é uma dúvida que me surge, e esperando não ter sido tão extenso, eu espero que, eventualmente, a gente possa discutir isso. Resposta, deixa eu desmutar aqui. Desculpa, resposta bem objetiva, Heitor, ótimo ponto. Aplicação do... Vamos imaginar que houve um vazamento, tá? Então, vamos caracterizar no seu exemplo que alguém fez uma transação, vou chamar o meu nome, uma transação imobiliária, foi para um cartório, e esse cartório fez o compartilhamento dos dados com a ONR, Operadora Nacional de Registro. Quem fez essa transação imobiliária, que foi o João, dentro do nosso exemplo, e, de repente, ele está... Vamos imaginar uma situação em que ele está sendo procurado em virtude daquela transação imobiliária e ele quer saber da onde vazaram aqueles dados. Porque ele não sabe, ele sabe, poxa, quem está sabendo disso? A LGPD fala claramente da aplicação do CDC. Tá? Então, aí você está falando, vamos imaginar o juizado especial civil e a inversão do ônus da prova. Ele vai ingressar com uma ação contra os dois. Imagina que tenha lá o cartório que fez a transação e a ONR. E aí acontece a inversão do ônus da prova. O cartório tem que dizer, olha, daqui não foi, e tem que provar. A ONR tem que dizer, daqui não foi,
tem que provar, porque é a inversão do ônus da prova. Como que você prova isso hoje? Aí você tem que ter os conhecimentos de sistema para provar, olha, os seus dados estão aqui, eles não foram acessados, você tem o log do sistema, ó, a movimentação no sistema aconteceu no dia do registro e um dia foi compartilhado. Ninguém acessou esse sistema. Isso é uma prova, com os logs dos sistemas. Se, eventualmente, dentro do nosso exemplo, o João ganha uma ação de indenização contra o cartório, ele vai, do mesmo jeito que acontece em outros processos, entrar com uma ação contra, eventualmente, ONR, cobrando, olha, e eventualmente esse vazamento aconteceu por culpa da ONR. Ele vai entrar com uma ação para cobrar a reparação de danos, dos danos que ele pagou para o João pelo vazamento de dados. Tudo isso de acordo com o LGPD que a gente acabou de falar. Está lá a responsabilidade, um foi o controlador num determinado momento, e eventualmente, inclusive, com a responsabilidade pessoal desses diretores que você comentou no seu exemplo. Por que a responsabilidade pessoal? E essa lei, ela tenta trazer para isso mesmo, porque é quem toma as decisões. A questão é um desses diretores falar assim, poxa vida, isso aqui tem um valor econômico inestimável, essas informações do cartório. Com certeza tem alguma startup interessada nessas informações. Vou compartilhar. Compartilhou, sai ali, e aí então a gente entra nessa situação aqui. Então, minha resposta de forma bem objetiva é essa aí. Meu caro, Ricardo, ótimo. O nosso querido Nelson Silva, ele faz a pergunta e você já respondeu. Se existe um seguro capaz de cobrir a hipótese de vazamento de dados para proteger o delegatário e até mesmo o usuário, né? Mas tem muito seguro sobre isso daí? Como é que funciona isso daí, Ricardo? Não, na verdade, Marcos, esses seguros têm crescido, né? Tudo isso é muito novo. Então, assim, até as próprias seguradoras, mas hoje já existem algumas corretoras e seguros especializados em vazamentos aí nessas questões cibernéticas, entendeu? Porque é muito difícil, naquele mesmo exemplo que eu dei da Netshoes, né? 2,5 milhões de clientes com dados vazados, 1% entra com ação, dá 25 mil ações. Se cada cliente conseguir uma indenização de R$10 mil, é bem significativo. Né? Bastante. Então, é difícil fazer um seguro, mas já existem algumas empresas especializadas nessa nova frente, né? Como também empresas especializadas na segurança das informações. Tá. O doutor Mauro Rocha está aqui, o nosso vice-presidente. Doutor Maurão, como é que você está? Quer fazer algum comentário aí com o nosso querido doutor Ricardo? Tudo bem, Riconaga? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Olá, boa noite. Prazer em vê-los. Infelizmente, por questões profissionais, eu assisti picado, né, a apresentação. Então, eu não tenho muito o que perguntar, não, só agradecer. Mas o que eu ouvi e o que vi, eu fiquei extremamente interessado e preocupado. Não é? Eu fiquei preocupado até com o nosso banco de dados da academia. Certo? Cumpri meu papel, então estou tranquilo agora. Eu vou poder cestar agora. Se você percebeu a importância do tema, eu estou satisfeito, Mauro. É isso mesmo. Não, é verdade. Nós temos um banco de dados que se de repente vaza aí, a gente pode ser responsabilizado por alguma coisa aí que não temos nem condições de enfrentar. Então é isso. Eu não tenho nada específico para perguntar e agradeço e gostei muito das partes esparsas que consegui assistir e acompanhar. Muito obrigado. Obrigado a você, Maurão. Eu vou chamar aqui o doutor Nogueira, que fez um comentário agora. Doutor Nogueira, abre o áudio, vamos conversar. Ao invés de escrever aqui, vamos conversar, doutor Nogueira. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.
É que meu microfone aqui está com um problema, não sei se vai ficar... Se vai ter interferência. Está ouvindo bem? Bom, eu fiz 2 perguntas aqui. A primeira aqui para o doutor Ricardo, né? Freitas, isso. Primeiramente, parabenizá-lo aí pela excelente aula. Fiquei muito contente. Foi uma das minhas primeiras aulas a fundo aí sobre o assunto. Com relação ao processo judicial, eu acho que ele acaba se aplicando um pouco também com os cartórios extrajudiciais. O princípio da publicidade que vige aí sobre os processos judiciais hoje, eletrônico, físico, como que a gente conseguiria conciliar essa lei com a divulgação desses dados? Vamos supor um exemplo, uma pessoa que tem acesso a esse processo, como que ele teria acesso a esse processo, aos dados dessas partes? Ele deveria ser o quê? Restrito, RG, CPF, nome, seriam siglas? Como que a gente poderia imaginar um cenário assim? Deixa eu resolver, porque essa questão ela é muito simples, né? Primeiro que a gente tem toda a questão das leis que falam sobre a divulgação de informações públicas, mas quando a gente vai para a própria LGPD, no artigo 7º, que tem aquela questão das bases legais, a gente sempre precisa ter uma justificativa para fazer aquilo que faz. Então tem lá, lembra que eu falei, os cartórios estão aqui no cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas. Mas tem também lá exercício regular de direitos. Então, quando você vai fazer isso num processo judicial, por exemplo, você está fazendo o seu exercício regular de direitos. Eu preciso dessas informações, eu preciso fazer isso dentro desse processo judicial. Então, a gente tem aqui uma base legal que facilita. Eu acho que é importante dizer, Marcos, que assim, essa lei, ela não veio proibir, ela veio criar regras. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso daqui, eu tenho que encontrar, e a lei tem essas 10 regras, que são as 10 bases legais. Eu preciso encontrar uma justificativa. Encontrei uma justificativa? Poxa, por que os bancos fazem o que fazem? Está lá, artigo 7º, para a proteção do crédito. Então significa que o banco pode continuar pesquisando? Pode, por quê? Ele conseguiu ali dentro da lei um inciso só para ele. Né? Então é importante isso, que a gente encontre no artigo 7º um fundamento para fazer esse tratamento de dados. Maravilha. Uma coisa interessante, Ricardo, né? Eu presto consultoria para cartório, né? E outro dia veio um questionamento justamente complicado, que era justamente a pessoa foi fazer o inventário num cartório, só que a pessoa ela tinha firma aberta em outro cartório, que era o cartório, né, da minha cliente que eu presto consultoria. A tabeliã me ligou e falou assim, olha, veio um sujeito aqui e pediu uma certidão orientada pelo cartório X, uma certidão do cartão de firma. Aí eu falei assim, para quê? Porque ela não perdeu o RG do Decujos e para fazer inventário o outro cartório está pedindo a cópia do RG. E aí veio a pergunta, né? Pode dar certidão ou não pode dar certidão? E aí eu comentei com ela, falei, olha, é o seguinte, a certidão a pessoa pode pedir, está lá no artigo 16 e 17. Você tem que dar, mas eu penso o seguinte, não dê cópia do cartão de assinatura, onde consta o sinal da assinatura da pessoa, mas você dá uma certidão informando os dados do RG que estão lá. Aí vem a grande complicação, né? Orientado pelo outro tabelião de notas. Aí eu fiz uma pergunta. Falei, liga no outro cartório e pergunta para ele se você não pode passar para ele essas informações de forma cartório para cartório, sem a certidão, né?
Primeiro que a certidão vai gerar ônus. Segundo, será que essa pessoa que está te pedindo a certidão é herdeiro? E aí ela fez todo um trabalho aí de questionamento e realmente era filho do decujus e ele estava pedindo essa certidão. E olha que situação complicada, né? No final das contas, ela acabou dando essa certidão baseado lá no artigo 16, 17, mas não do cartão de assinatura. Porque eu pensei o seguinte, se você der o cartão de assinatura para qualquer pessoa conhecer a assinatura do titular, aí pode gerar problema, né? Mas é uma situação complicada, né? Se não tiver polêmica, acho que não tem graça, né, Marcos? Vamos, nesse ponto, dentro desse seu exemplo que eu gostei, eu vou perguntar assim, vamos imaginar agora que eu li a lei de proteção de dados e está lá dizendo que o titular tem direito a pedir, eu vou até pegar a portabilidade de dados pessoais. De quem é aquela assinatura? De quem é a assinatura? A minha assinatura, eu vou repetir, ela é minha assinatura. A nossa lei, copiada aí, colada dos europeus, como bem disse o Heitor, ela traz que os dados não pertencem ao Estado, como na China, não pertencem às organizações, como nos Estados Unidos. Os dados pessoais, eles são meus. Aquela assinatura é minha. E aqui é para provocar para o debate. Por que meu cartão não pode migrar de um cartório para o outro se aquela assinatura é minha? Perfeito. Essa é uma previsão que vem agora com o provimento 12/2020 das escrituras eletrônicas. Então, se você vai fazer uma escritura eletrônica e não tem cartão aberto naquele determinado cartório, vem a previsão, você vai fazer uma portabilidade, na verdade, você vai pedir para o outro cartório, né, para que te envie cópia desse cartão de assinatura para você. Esse é um caso de portabilidade, né? Você vê que, assim, eu não sabia disso, né? Mas você vê que já é uma modernização nesse sentido, não estava previsto antes. Não sei o quanto que a LGPD tem a ver com tudo isso, né? Mas já é exatamente isso. De quem pertence? A quem pertence? Ao titular. Porque tudo, lembra, o conceito de dados pessoais é tudo aquilo que me caracteriza. A assinatura me caracteriza. Essa assinatura é minha. Se ela é minha, eu sou o titular. Se eu sou o titular, eu decido o que eu faço com ela. Pô, chegamos num consenso, hein? Muito. Eu já tenho uma legislação nova. Ricardo, última pergunta do Heitor aqui. Direito ao esquecimento versus publicidade na matrícula, no caso de alteração de gênero. Ele quer te colocar na parede, hein? Não, mas o Heitor, depois eu vou ligar para ele, eu vou falar, poxa, Heitor, essa daí é para terminar o bate-papo assim. Não quero, não é isso, é mais para a gente refletir, porque a gente tem um grande tabu, Ricardo, e assim, às vezes é interessante, a gente está acostumado a olhar o direito notarial e registral sob um aspecto, né? E às vezes a gente percebe que tem muitos operadores do direito notarial e registral que entendem o estudo como uma norma divina, supraconstitucional, o mundo tem que se adequar ao sistema notarial e registral, não é? Sobre um dos argumentos que é a segurança jurídica. Então, às vezes, a segurança jurídica ela serve de base para muitas premissas que, na verdade, a gente acaba deixando de lado, garantias fundamentais, né, previstas na nossa Constituição. E já há algum tempo se questiona a situação da alteração de gênero na matrícula do imóvel, né? Então, eu fui Heitor, né, por muitos anos, por exemplo, e, enfim, por um sério processo, por situações, eu acabo mudando o meu nome, vamos falar certinho, tipo, eu acabo alterando o meu gênero na matrícula, né? E assim, a ideia é que nessa matrícula, Ricardo, toda essa publicidade do meu histórico de Heitor seja mantido até por uma questão de proteção de direitos de terceiros, né? E, é claro, vai constar uma averbação e dali para frente
Maria é a titular desse imóvel, digamos assim, né? E aí a minha pergunta vai justamente ao encontro de como compatibilizar essa questão do direito ao esquecimento. Não sei nem se cabe essa questão falar em esquecimento, né? Não sei nem se esse é o termo correto. E a questão da dignidade da pessoa humana, das garantias fundamentais, porque será que a gente vai condicionar garantias funcionais nesse caso, ou eu posso utilizar algum mecanismo da Lei de Proteção de Dados para fazer o meu direito e prevalecer a minha dignidade? Não, eu acho eu acho a pergunta muito boa. E, de fato, eu gostei dessa expressão, os mecanismos da LGPD e do que vocês, acho que, na verdade, já fazem. Esse passado não vai ser apagado, né? Porque necessariamente precisa ser mantido esse histórico. Entretanto, vem a LGPD e diz o seguinte: quem vai ter esse acesso? Né? Será que eu não posso limitar esse acesso ao titular ou a uma medida judicial, por exemplo? Então, tudo aquilo que possa, volta naquele mesmo exemplo, causar algum mal ao titular daquele dado, você restringe. Isso é bom para o próprio cartório para se proteger. A informação está lá? Está lá. Quem que está pedindo essa informação? Pô, é alguém qualquer. Para quê? Poxa, tem ali alguma coisa que não faz sentido. Se você de fato precisa, você vai entrar com uma medida judicial e fala, eu quero saber o histórico dessa pessoa. Me parece que fica... só que aí, né, o cartório precisa ter claramente as certidões em que essa informação... Ele precisa tomar o cuidado para não entrar no automático de simplesmente atender um pedido e simplesmente revelar um dado sensível que possa aí expor... Aí que tá, Ricardo. Quando a gente fala em publicidade do registro civil, realmente, o registro civil ele não trabalha nesse automático. Ele fala assim, opa, peraí, essa informação, ela é uma informação sensível ou não? Sendo informação sensível, ele restringe. Tanto é verdade que a regra da publicidade, a regra da certidão do registro civil é uma certidão em resumo, né? Que vem os dados essenciais da pessoa. Diferentemente, é a certidão do registro de imóveis, que a regra é a certidão em inteiro teor, que seria a cópia da matrícula, né? A cópia integral do assento registral. Então, a hora que ele está lá, Heitor proprietário, né, comprador, e de repente vem um outro ato dizendo, olha, o Heitor mudou de nome, né? A que título ele mudou de nome? Por conta de um processo judicial X transitado em julgado, o Heitor transferiu alterou seu nome para Maria de Freitas, Maria Freitas. Então, assim, é uma situação complicada isso daí, hein? Mas é complicada, Marcos, só que assim, o momento é agora. Uma organização como a de vocês, a de Notário, ela tem agora a oportunidade de propor as mudanças necessárias para se resguardar os direitos. A grande crítica, e não é uma palavra melhor, não é crítica, que é assim, a gente expôs aqui a LGPD e vejam que ainda existem muitas lacunas como essa. Sim. Que precisam, imagina, a gente tem no escritório clientes dos mais diversos possíveis. Eu costumo dizer, a gente está fazendo a adequação de alguns dos principais hospitais aqui de São Paulo. E, assim, é tão difícil quanto o trabalho de vocês. Porque imaginem dados pessoais dentro de um hospital. Dados sensíveis. Até na consulta que você faz, as câmeras. A câmera que tem numa loja de conveniência dentro de um hospital. E aí, então, a gente percebe que a LGPD tem lá seus 50 e poucos artigos. Quando a gente fala de portabilidade, a portabilidade é diferente para cada segmento. Sim. Então, o momento agora de identificar essas lacunas e apresentar. Ah, não temos uma autoridade nacional? Ainda não, mas deixe tudo pronto. Como é que vai ser, né, todas essas respostas? Então, eu acho que assim, é bom para a gente ver que o tema ele tem ainda algumas necessidades de melhoria, porque ficam as dúvidas. Vocês me permitem só mais um segundinho, porque eu acho que assim, é uma questão, Ricardo, a pessoa passa por um processo árduo, né? Tô terminando. E
título de eleitor, ela se apresenta perante a sociedade, né? E com um nome, por exemplo, Maria, né? E aí na matrícula, né? Talvez o único documento, ela ainda tem que permanecer Heitor, né? Então acho que a gente tem que pensar isso, porque às vezes você acaba tarifando dignidade da pessoa humana, você acaba condicionando garantias fundamentais, né? Então acho que esse é o momento mesmo, e agradeço vocês, peço escusas aí pelo entusiasmo, mas e parabéns e boa noite a todos, e vou ficar por aqui e aguardar o final. Um grande abraço a todos. Obrigado, Heitor, obrigado. Considerações finais, Ricardo? Agradecer, Marcos. Eu acho que é o início de uma conversa. O objetivo era percorrer a lei, porque eu costumo dizer, sempre quando a gente vai... Você é professor também, né? Às vezes a gente vai falar para uma turma que estão em níveis diferentes de conhecimento sobre aquele assunto. Então, a ideia hoje foi apresentar a lei, como ela é, e fazer essas conexões, né, com o segmento de vocês. Muito obrigado. Aí eu fico à disposição para outras conversas. Sem dúvida nenhuma, já está publicado aqui, né? Eu agradeço imensamente a tua presença. O doutor Pedro Teobaldo, lá de Pernambuco, né? Ele fala que há discussões da certidão de imóveis da situação real ou só dos atos atuais. Doutor Pedro Teobaldo, a gente volta, né? Com essa discussão aí, e em breve você vai apresentar também as suas teses. Agradeço mais uma vez a todos que participaram do evento. Convidamos os senhores para na próxima terça-feira, dia 26 de maio, às 18 horas, teremos uma palestra sobre aspectos materiais e registrais da aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Quem vai fazer essa apresentação vai ser o Dr. Marcel Simões, que é mestre e doutorando em Direito Civil pela Faculdade de Direito, ele é pós-graduado, procurador federal, foi procurador regional do INCRA, ou seja, vai ser maravilhoso. E falo para os associados o seguinte, né? Estamos mandando agora semanalmente materiais exclusivos aos associados. Mandamos essa semana o primeiro material, né, que é uma jurisprudência comentada. Mais uma vez, Ricardo, a porta está aberta para você sempre da Ad Notari, para a gente poder aprender um pouco mais e trocar ideias, que esse seu tema, essa tua área, ela é apaixonante. Vou estudar mais para que da próxima vez eu venha um pouquinho mais preparado. Tá bom? Que é isso. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus. Doutora Amanda Gil, um beijo. Tchau. Até a próxima.